Essa questão fornece duas retas, a x menos y menos 1 igual a zero, a x menos y mais 3 igual a zero, e diz que essas duas são paralelas. Ele quer saber a distância entre essas duas retas. Então eu fiz aqui, hipoteticamente, duas representações delas, tá? Tá aqui uma paralela à outra. Não está perfeitamente em escala nem nada, mas essa daqui seria a primeira reta, em azul, e essa daqui seria a segunda reta em rosa, tá? O que a gente vai fazer para determinar a distância? Bom, quando eu falo em distância entre as duas retas, eu estou falando da menor distância possível. Então eu não posso, por exemplo, pegar um ponto aqui e ligar para lá e dizer que isso daqui é a distância. Não, quando eu falo em distância é a menor possível. Então é nesse sentido. A gente pega uma linha perpendicular às retas. Só que o que acontece? Para trabalhar com a distância entre essas duas retas, a gente não tem nada de fórmula. O que a gente tem é a fórmula para a distância de um ponto a uma reta. O que eu tenho que fazer? Se eu conseguir achar um ponto de uma dessas retas, eu posso calcular a distância desse ponto até a reta. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e descobrir quanto que ele vale, eu posso fazer a distância desse ponto para a reta em rosa. Então essa aqui vai ser a nossa lógica. Eu preciso, antes de tudo, descobrir um ponto que pertença a essa reta. E aí você pode descobrir esse ponto na marra. Chuta qualquer valor para x, que você vai saber quanto que vale o seu y correspondente. Então, por exemplo, se tu pegar x igual a zero, se tu pegar x igual a zero, você substitui nessa expressão, vai ficar 0 menos y menos 1 igual a zero, e você vai conseguir descobrir que o y vale menos 1. Então, o ponto 0 menos 1 é um ponto dessa reta. Se tu quiser saber, com x igual a 1, se x igual a 1, substitui x para ser 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar y igual a 0, se tu fizer as continhas nessa equação. Então você consegue descobrir, chutando o x, qual a sua coordenada y, que faz ela ser uma velocidade, ou seja, que vai fazer com que o seu ponto pertença a essa reta. Então, só para respeitar o meu desenho, sei lá, eu vou dizer que aqui acho que é um 2, talvez não seja, tá? Talvez eu tenha me perdido um pouco na escala. Mas enfim, se eu colocar x igual a 2, a gente tem que x menos y menos 1 igual a 0. Chutei que o x vale 2. E eu vou conseguir descobrir o valor do y correspondente a ele. 2 menos 1 é 1, menos y igual a 0, menos y igual a menos 1, logo y igual a 1. Então até que ficou mais ou menos numa escala. Se o x vale 2, o y vale 1. Então agora eu descobri um ponto que pertence a essa reta. Sorry, se eu tivesse descoberto outro ponto, colocando os 10 aqui no x, funcionaria? Funcionaria da mesma forma, tá? Então, no momento que a gente tem um ponto, eu posso agora calcular a distância desse ponto para a reta 2, porque a distância do ponto para a reta 2 vai ser exatamente a mesma coisa que a distância dessa reta para a reta 2. Então, olhando para a fórmula, distância vai ser A é o cara que está na frente do x da equação geral da reta. Veja que nós estamos calculando do ponto da reta azul para a reta em rosa. Então, do ponto que estava na reta azul para a reta em rosa. Se a distância para a reta em rosa, é para essa equação aqui que a gente vai ter que olhar. A reta azul contribui com o valor do ponto, x0, y0. Então, deixa eu até colocar aqui o ponto que a gente calculou, chutamos o x e achamos o valor do y, x0, y0. A é o cara que está na frente do x na equação geral, 1, vezes x0, coordenada x do ponto, 2, mais b, cara que está na frente do y na equação geral da reta, menos 1, vezes y, 1, mais c, que é 3, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Tudo isso em módulo, se for necessário. 2 menos 1 mais 3, dividido por raiz de 1 mais 1, que é 2. Distância vai ser 2 menos 1 é 1, 1 mais 3, 4, dividido por raiz de 2. Se tu fosse para alguma alternativa, resposta de questão no vestibular, dificilmente apareceria com essa raiz embaixo. Então a gente pode fazer a racionalização desse denominador para deixar a resposta mais bonitinha.
distância vai ser 4 raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. 4 raiz de 2 sobre 2, e ainda dá para simplificar esse 4 com esse 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Essa é a distância desse ponto para essa reta, que consequentemente acaba sendo a distância dessa reta para outra reta também.